Pensamentos de um lacaio. Vivendo por muito tempo no interior profundo, nas entranhas dos meus pensamentos, esqueci de observar o que me rodeava. Acordar de um pesadelo foi uma grande vitória, mas foi triste perceber que a realidade estava muito pior do que jamais poderia projetar. Viver no castelo da minha depressão, mesmo com muita dificuldade, parecia um privilégio comparado à realidade. O que antes parecia estar apenas na minha cabeça, como uma intuição, materializava-se em carnes e ossos e, pelo estado putrefato em que se encontravam, pareciam estar lá há muito tempo caminhando entre nós. Conjuntos orgânicos de tanta podridão, cuja única explicação para que não sentissem o fedor horrendo que exalavam era existir algo no ar que estivesse destruindo o olfato e furando os olhos daqueles mortos em vida, aqueles que veneram os especialistas em matar. Os autoproclamados mestres da sabedoria, guardiões da verdade oculta e bastiões da moral intacta são ao mesmo tempo álibis e megafones para que aqueles que desejam há muito tempo, mas que estavam incomodados e reclusos, possam potencializar e destilar o ódio e o preconceito que correm em suas veias e que, ao que tudo indica, jamais serão curados. Aqueles que vivem em suas bolhas, se tocados do jeito correto, podem encontrar motivação para perfurá-las. Mas aqueles que propositalmente construíram muros tão rígidos que nem a voz mais pura pode ultrapassar, estão condenados à mediocridade de encontrar no ódio supremo a única motivação restante para existir em suas vidas, vidas essas que a história fará questão de esquecer. Os reis que antes habitavam o interior de cada um dos que estavam entre nós foram externalizados e transformados em votos para eleger como capitão de todos o pior dos piores. Esses que destruíram a própria liberdade e a entregaram como oferenda não conseguem perceber mais nada, mesmo que exista um enorme banquete ao lado, pois tudo o que vem à frente precisa estar já mastigado, e não importa se, de tão mastigado, não exista diferença entre o que é vômito ou não. É provável que, no pensamento dos lacaios, o que digo seja exatamente o que dirão de nós, pois se por um segundo acreditarem estar errados, o mestre que veneram fará questão de alertá-los, em tom de urgência e paranoia, que o invisível e inencontrável sussurrará em forma de tentação e que devem acusar os inimigos daquilo que sempre fazem. Dirão que fomos enganados e a verdade, algo que só eles possuem, mas não lembram de onde veio, deve prevalecer. Quando questionados sobre o que é a verdade, não o dizem, pois devido às ordens do mestre, não são autorizados a conversar com os que podem convencê-los com a dureza dos fatos. Não diminuindo a força daquele que me assombra, mas quem dera fosse ele a guiar o caminho dos seres vazios que vagam aos arredores. Quem dera fosse alguém sensível e que com música pudesse despertar. Diferente do que dizem os protozoários da maldade, os bichos escrotos que saíram sem vergonha dos esgotos, a arte não deve ser heróica e afiada para guilhotinar os pensamentos, aqueles que não sejam os chulos que escorrem dos mais privilegiados e que menos se importam com os que não o são. Diferente do que dizem aqueles que não aprenderam com as páginas da história, escrita em lágrimas e sangue, não é o trabalho que liberta, muito menos a distorcida verdade do falso rei. A arte é o que é e deve ser assim, espada afiada que decepa quem quer silêncio e grita o que antes parecia indizível. Você está muito errado. Peça desculpas por contrariar. Não lembro onde, mas li a verdade que estava escondida em algum lugar. Não quero que seja grosseiro comigo, apenas te digo que sua opinião está infestada de fatos e provas que devem ser frutos de conspiração. E é provável que
que foi enganado. Mas não fique bravo, não é pessoal. Te mostro meu ponto de vista e talvez desista o que é natural. Tenho certeza de tudo que faço, pois eu confio na minha intuição. Eu não te escuto, te quero calado. Ouvir outro lado não é minha obrigação. Sempre de antemão, e não peço desculpas caso eu te ofenda, porque essa é apenas a minha opinião. E é provável que foi enganado, mas não fique bravo, não é pessoal. Te mostro meu ponto de vista e talvez desista o que é natural. Natural. Pequeno momento, eu suspeitei que errei. O mestre me deu um recado. Foi sorte que eu acordei. Por um pequeno momento, eu suspeitei que errei. E é provável que foi enganado, mas não fique bravo, não é pessoal. Te mostro meu ponto de vista e talvez desista